Né, gente? A gente tem que aguardar aí um pouco para ver se essa candidatura vai se confirmar e os apoios, enfim, né? Ainda vai rolar muita coisa para até 2022, né? Mas eu acredito que é uma proposta, é algo assim muito viável para a direita, de certo modo, nesse momento em que falta aí candidaturas para eles, né? Eles não conseguiram emplacar nenhuma terceira via. Então isso talvez seja muito ruim, inclusive pro Ciro, que vem tentando conseguir se firmar como essa terceira via. Talvez o Datena seja esse candidato que se firme aí como uma terceira via. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais. Bem com vocês? Notícia de hoje estremeceu o mundo da política, porque o Datena foi pro PSL, né? Saiu do MDB e foi pro PSL e agora está sendo cogitado aí fortemente como uma possível candidatura para 2022. É importante a gente fazer algumas reflexões a respeito dessa questão, né? A primeira delas é que, apesar de parecer um pouco diferente, né, não é nenhuma grande novidade o Datena, né, se apresentar agora como um possível candidato para 2022. Existem várias explicações para isso, né? A primeira coisa que a gente deve salientar é que o Datena já por várias vezes quase foi candidato a governador, quase foi candidato a senador. Nas últimas eleições, por exemplo, né, se eu não me engano, ele estava no DEM, e quase, ou era o DEM ou era o MDB, não lembro exatamente, mas ele quase foi candidato a governador, depois foi quase candidato a senador e acabou não sendo candidato a nada, né? Mas o Datena, ele se enquadra em um perfil que tem uma potencialidade de votos muito grande. Então faz muito sentido pensar que a direita pode apostar no Datena para 2022. Por quê, né? Nós estamos vendo aí um quadro eleitoral onde a figura de Lula aparece em primeiro lugar. Ali algumas pesquisas já mostram ele com potencial de ganhar até no primeiro turno. E por outro lado mostram o Bolsonaro perdendo muitos votos e não tendo ali uma terceira via muito forte, né? Nós temos ali alguns nomes que aparecem na pesquisa, como o nome do Ciro Gomes, do Mandetta, do Dória, mas o Dória já disse que vai tentar o governo lá de São Paulo, é muito provável que isso aconteça. Mandetta e o Ciro não conseguem deslanchar, né? O Luciano Huck, que estava sendo cogitado antes, já desistiu e já renovou o seu contrato ali com a Rede Globo. Então a direita está precisando de uma terceira via, principalmente nesse momento que o Bolsonaro está caindo nas pesquisas e que a gente ainda está aí discutindo, ainda estão vendo uma possível em processo de impeachment, que ele possa perder também os seus direitos políticos, enfim. Esse é mais ou menos o cenário aí resumido do quadro político para as eleições de 2022. Né? Um cenário onde o Lula está muito forte, Bolsonaro em queda contínua e não existindo aí nenhuma terceira via, né? Que seria mais ou menos uma candidatura de direita que não fosse bolsonarista. E o Datena se enquadra muito bem nesse perfil. Então, a gente analisar o perfil do Datena, é um perfil que tem uma potencialidade de votos muito maior, por exemplo, do que uma figura como o Ciro e tal. Por quê? Por causa que o Datena é uma figura mais popular. É uma figura muito mais popular. Além de ser conhecido no seu programa, ele tem certas características de povão, né? Já é uma pessoa conhecida já há muitas décadas, né? Ele se apresenta como uma figura outside, que não é uma figura da política, né? Então a gente sabe que essa é uma tendência também na questão da pós-política, questão de figuras que estão fora da política entrarem. Temos o caso do Trump, temos o caso do Bolsonaro. O Datena,
ele consegue um público, tanto ali que vota no Bolsonaro, quanto um que vota no Lula, quanto um que não vota em nenhum dos dois. Um que não vota em nenhum dos dois seria esse público que faz essa simetria, né, entre Bolsonaro, Lula, a mesma coisa, não sei o que, os mesmos políticos, mesma coisa, queremos uma coisa diferente, uma coisa nova, e o Datena se apresenta para esse público como isso, como uma opção, como uma coisa que não é de um lado nem de outro. Por outro lado, o Datena tem aquele discurso pró-ações policiais, né? Supostamente aquela ideia de que ele defende o cidadão de bem, da questão da segurança pública e tudo mais, né? Seria uma pauta para ele forte, um endurecimento das leis. Então pegaria esse público ali dessa direita, né? Por outro lado, talvez pegasse uma parte desse pessoal do Lula, uma parte do povão que vê ele também como uma figura que de alguma forma defende também pautas sociais. Ele tem inclusive focado nisso no programa dele, buscando já esse público também, falando na crise econômica, falando e vai naquela onda, naquela questão de que os políticos são bons demais, não sei o que, por isso que não tem dinheiro para nada, né? Então o Datena é visto como uma figura moralmente superior a esses outros políticos, por uma boa parte das pessoas que o assistem, que o seguem. Então o Datena tem um potencial de voto muito grande, né? Muito mais do que outras figuras. Dentro dessa atual conjuntura, né, é muito provável, dadas essas características, né, do Datena, é muito provável sim que o Datena venha a ser o candidato aí do chamado centrão, do chamado da chamada terceira via, né? Ou seja, um candidato da direita aí, mas que tenha características que pareça de centro, né? Indo mais para a direita, mas que se apresenta como algo de centro, né? Algo que pode agregar-lhe aquele centrão político, vários partidos aí em torno dele, de apoio, uma base de apoio forte para 2022. Então eu não duvido muito que isso aconteça, né? É claro que vai haver uma série de negociações, a gente sabe como é isso, é complexo, e que isso possa acontecer, possa vir a